Olá, pessoal, tudo bem? Eu falei na aula anterior que a gente ia voltar, iríamos nos aprofundar um pouco mais nesse gênero romance. Pois então, aqui estou. Hoje nós vamos falar sobre o foco narrativo. Na verdade, todo romance, né, toda história, vai ter um narrador. Esse narrador é a voz escolhida pelo autor para relatar os acontecimentos dentro dessa narrativa fictícia. Esses acontecimentos, eles são narrados, eles são contados a partir do ponto de vista de alguém, que no caso é o narrador. Esses acontecimentos narrados a partir do ponto de vista do narrador é o que nós chamamos de foco narrativo. Dependendo do narrador, esse foco narrativo ele vai ser diferente, porque cada um narra de uma maneira diferente, analisa a história de uma maneira diferente. E é exatamente por isso que existem três tipos de foco narrativo. Existe aquele narrador-personagem. Quem é o narrador-personagem? É aquele que participa da história. Além de ele contar o que está acontecendo, de narrar, ele ainda é um personagem. É uma história escrita em primeira pessoa, só que esse narrador-personagem ele tem uma visão muito limitada dos acontecimentos, porque ele não consegue analisar, saber, perceber tudo o que acontece com os outros personagens da história. O narrador-personagem, ele conta a história sob seu ponto de vista, por isso que é um ponto de vista limitado, porque ele não conhece o sentimento, ele não conhece as ações, o que os outros personagens estão pensando ou estão fazendo. Então, é uma visão mais subjetiva, ou seja, que é desse narrador-personagem, é uma visão baseada no que ele vivencia ou que alguém contou para ele. Já o segundo tipo, narrador-observador, onde a história é narrada em terceira pessoa, ele não mais será um personagem, mas ele vai narrar aquilo que ele observa. Ele não está participando da história, ele não é um personagem da história. Ele vai simplesmente narrar sobre o seu ponto de vista, o que foi que ele viu, como foi que ele viu, como foi que ele interpretou. Então, a diferença do narrador-personagem para o narrador-observador é isso. O narrador-personagem, a história é narrada em primeira pessoa, e ele, além de contar a história, ele participa da história. Por quê? Porque ele é um personagem. Já o narrador observador, não, ele está ali de longe, só observando. Ele não participa ativamente da história, porque ele não é um personagem. Ele está apenas observando e ele vai narrar a história a partir das suas observações. Já o narrador onisciente ou onipresente, que também é uma história narrada em terceira pessoa, ele já é um narrador mais completo, digamos assim. Por quê? Porque ele possui total conhecimento dos fatos narrados e dos personagens. O narrador onisciente e onipresente é aquele que sabe dos sentimentos, dos desejos, dos anseios, dos medos de todos os personagens. É aquele que consegue estar presente em todas as situações. É aquele que viu e que observou todas as situações. Ana Paula, mas qual é a diferença do narrador onisciente para o narrador personagem e o narrador observador? O narrador onisciente, pessoal, ele não é um narrador personagem. Ele não está participando da ação, do romance, participando da história. Por isso que não é narrado em primeira pessoa. E qual é a diferença do narrador onisciente para o narrador observador? A diferença é que o narrador observador, ele apenas observa, ele apenas narra os fatos pelo que ele observa. Já o narrador onisciente, não. É pelo que ele observa e observa de maneira mais aprofundada. Ele consegue saber tudo que os personagens estão sentindo, tudo que os personagens estão pensando, tudo que os personagens estão fazendo, todos os personagens. Então, esse narrador onisciente ou onipresente, onde a história é narrada em terceira pessoa, ele vai possuir total conhecimento de todos os fatos, de todos os acontecimentos e de todos os personagens. Entenderam a diferença? Então, uma coisa interessante que eu também queria observar quando a gente fala de narrador, essa questão de primeira pessoa e terceira pessoa, a gente identifica através do verbo, né? Se eu estou contando uma história e eu digo, olha, e daí nós fomos, nós chegamos, nós estivemos, encontramos, achamos. Observe que os meus verbos eles estão lá em primeira pessoa, né? No caso de primeira pessoa do plural.
Então, eu estou sendo incluída na história. Eu vivi, eu participei, eu observei, nós fizemos. Então, quando o verbo está lá na primeira pessoa, seja ela do singular ou do plural, a gente consegue identificar esse narrador-personagem, porque ele está narrando a história a partir do ponto de vista da participação dele, ele está participando também. Já o narrador observador, o narrador onisciente, a história ela é narrada em terceira pessoa. Então, você vai identificar verbos em terceira pessoa. Eles estavam, eles falavam, eles acreditavam, eles contavam, entendeu? Os verbos vão estar lá em terceira pessoa, mostrando que esse narrador ele não participou da história como personagem. Ele está ali simplesmente observando e narrando os fatos a partir da sua observação, ok? Então, já que todo mundo entendeu o que é um foco narrativo, vou encerrando minha aula por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau!